Glória a Deus. Geralmente quando eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra aqui, pegar uma escala, se eu não me engano eu falei isso no último culto, mas pelo menos 2 cultos que eu tive aqui eu pude falar. Eu quero reforçar isso aí sempre que eu puder, porque de fato é uma realidade. E o que eu estou falando? Parece que quando nós estamos aqui, eu, os presbíteros, quando a gente está aqui para compartilhar algo do Senhor, parece que o que nós estamos falando aqui só serve para quem nos escuta, nos assiste, nos acompanha depois na internet, assim fica gravado. Mas a grande realidade, eu vou falar para vocês que, como experiência própria, e eu posso falar de mim, como eu tenho recebido do Senhor nesses momentos que eu paro para ler a palavra, para orar ao Senhor, e Deus me dá uma mensagem aí, me fala algo. Geralmente a gente anota muita coisa e não sai nem a metade. Geralmente a gente anota, pelo menos eu anoto algumas coisas, daqui a pouco Deus vai acrescentando, porque é a movimentação dele. No final das contas, o que eu quero falar tudo isso é que todos nós necessitamos receber da palavra do Senhor. Todos nós necessitamos da presença do Senhor. E eu acrescento um pouco mais a minha fala. Eu preciso até mais que todos vocês. Mas é bem verdade que nós vamos ficar aqui no capítulo 11 do Evangelho de João. E é um capítulo que ele traz uma história bem interessante, porque fala de um milagre sobrenatural, se você conhece a história. Se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora. E você vai ter a oportunidade depois de ler o capítulo 11, que é um capítulo até extenso, e mergulhar, e o Espírito Santo de Deus há de falar com você mais uma vez. E sempre que você falar, Ele vai falar com você também, vai ministrar algo ao seu coração. Mas o foco da mensagem, por mais que ela contemple um milagre sobrenatural, não vai enfatizar isso. Porque geralmente quando nós começamos uma palavra, ou quando tem um tema específico, eu nem coloquei, a comunicação me perguntou, aí eu falei, velho, eu não tive tempo de pensar algo. Apesar de que eu não sou dos melhores também para isso. E eu não tive tempo, então, até para fazer aí a meia culpa dos caras. A culpa é minha. Se é que tenho culpa nisso. Mas na verdade, enquanto eu lia o capítulo 11, e eu li uma vez, e li uma outra vez, e li uma outra vez, e fiquei lendo várias vezes. E a cada vez que eu li algo novo ali, Deus falava no meu coração, algo me chamava a atenção. Mas partindo do início aqui, para a gente não ficar vago, o capítulo 11 vai falar aqui, a partir do verso 1, que um homem viu um homem na cidade de Betânia. Esse homem tinha 2 irmãs. Lázaro está falando de Lázaro, Maria, Marta, ou Marta, Maria. E a Bíblia fala que esse homem ele ficou doente. Aqui em João não vai falar muito sobre essa doença, não vai falar muito o motivo pelo qual, mas a realidade é que ele ficou doente. E quando esse homem fica doente, o texto fala que as pessoas ali, Marta, Maria, elas mandam avisar Jesus. Avisa lá para Jesus, manda uma mensagem. Se é nos dias de hoje, alguém mandaria um WhatsApp ali, manda um WhatsApp para o mestre. Fala para ele que Lázaro está doente. Se nós pararmos para analisar da forma com que as coisas vão acontecendo, deve ter sido uma doença, aliás, no início, uma doença algo muito sério, e foi até. Mas alguém chamou lá, manda chamar, manda avisar para ele, porque ele vai ter alguma coisa para fazer. E no verso 4 que eu acabei de ler aqui, Jesus vai falar a seguinte questão, a seguinte frase, ou as seguintes palavras: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Imagine você passando por suas dificuldades, por seus problemas. Você aí não conseguindo resolver o seu problema, você não conseguindo ter a solução. Então você manda avisar para alguém que você muito ama, para alguém que você muito estima, alguém que você tem certeza que essa pessoa pode te ajudar. Mas você está no desespero, você está ali com medo, você está ali aflito,
E a mensagem que você escuta, apesar de que essa mensagem ela não chegou no primeiro momento assim, mas eu estou saindo um pouquinho da história para trabalhar com vocês aqui, juntos. É alguém falar assim, essa doença ela não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Imagine você passando por suas dificuldades, alguém falar assim, essa dificuldade é para a glória de Deus. E se essa pessoa for muito, como é que eu posso dizer? Se a pessoa tiver muito fé, ela for muito animada, ela vai até querer te animar, e vai dizer, não fica viajando aí triste pelos cantos. Porque quem está de fora é mais fácil, na verdade quem está de fora consegue falar com facilidade. Mas quem está passando por dificuldades, muitas vezes ela não vai conseguir ter essa expectativa, essa esperança. Porque só você sabe aquilo que você tem passado, ou que você está passando, ou quando passou por um momento, o que você passou. Quando nós pegamos essa história, você vai ver até o final, ela também vai nos ensinar algo muito poderoso e algo que nós precisamos nos apoiar em todo o tempo. É que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós precisamos nos apoiar. Deus está no controle de todas as coisas. E talvez você é alguém que está passando por um momento de dificuldade agora, não sabe o que fazer, e ouvir que Deus está no controle de todas as coisas, talvez não faça sentido para você, porque você sabe o que você está passando. Você sabe que talvez você tenha chorado, você tenha estado aflito, você tenha estado aí sem nenhuma expectativa ou esperança. E alguém chegar para você e falar assim, Deus está no controle? Deus ele sempre está no controle. Isso é o que nós precisamos guardar no nosso coração em todo o tempo. Porque até mesmo as dificuldades que nós passamos, elas muitas vezes servem para glorificar o nome do Senhor. E eu não estou falando para você sair aí vivendo adoidado, e agora tudo que você passa, muitas vezes por escolhas suas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a dificuldade chegar na sua porta, nunca esqueça, Deus está no controle. Eu estou falando que muitas vezes você vai passar por suas dificuldades, mas Deus será glorificado também na sua vida através de tudo aquilo que você passa, quando você confia em Deus. Amém? Naturalmente, é difícil de entender. Mas se você não consegue entender, pelo menos viva aquilo que Deus tem para você. E algumas passagens na Bíblia vai trazer justamente isso. A certeza, a convicção. A Bíblia diz, Salmos 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará até você. O verso 9 e 10 fala, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Isaías 26, 4 fala assim, confie no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. O Salmo 103, vai falar assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Na verdade, esses versos aqui e outros tantos vão falar sobre vão nos ensinar sobre eu e você confiar no Senhor em todo o tempo. E essa confiança ela vai ser preciso e necessário você colocar em prática quando as adversidades chegarem até você, quando a tristeza bater no seu coração, quando as enfermidades talvez chegarem até você. Mas aí o texto vai seguindo, porque Jesus também nos ensina uma forma completamente diferente de pensar. Porque enquanto Marta e Maria, elas pedem para avisar Jesus sobre a enfermidade do seu irmão, com alguém que estava com medo, sem saber o que fazer, Jesus vai mostrar que no meio das adversidades há também como ficar tranquilo. O verso
5 e 6 do capítulo 11 diz assim: ora, Jesus recebeu a mensagem, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus recebeu a notícia. E o texto vai falar, vai trazer uma ênfase aqui de que Jesus muito amava Lázaro, muito amava Maria, muito amava Marta. Talvez para que a gente possa entender que mesmo ele muito amando essas pessoas, sabendo que uma delas estava com dificuldade, queria morrer, ele ainda ficou 2 dias onde ele estava. Como quem diz, deixa eu organizar algumas coisas aqui, daqui a pouco eu vou lá resolver essa questão. Agora eu vou trazer para a gente aqui, muitas vezes eu e você nós ficamos aflitos porque as coisas não acontecem na velocidade que nós gostaríamos que assim fosse. Mesmo que a sua dificuldade, mesmo que seja difícil, que você não consiga suportar, mesmo que você gaste momentos chorando, mesmo que você possa já não ter mais forças para seguir, o que nós vemos aqui é que Jesus ele não saiu correndo para agir, ele ficou onde ele estava, ficou mais um pouco lá, porque ele sabia que tudo estava sob o controle de Deus. E essa é uma certeza ou uma verdade que nós precisamos carregar conosco em todo o tempo. Que tudo está sob o controle de Deus. Que tudo está sob o controle de Deus. Que tudo está sob o seu domínio. Só que, naturalmente falando, é muito difícil compreender essa realidade. Naturalmente falando, a nossa consciência ela não consegue, muitas vezes, discernir isso. Mas essa história ela nos ensina que confiar no Senhor é preciso, é necessário, que devemos fazer em todo o tempo. Que nós precisamos esperar em Deus. E essa espera ela não tem como intuito passar o tempo. Mas é uma espera que nós continuamos confiando em Deus, sabendo que mais hora e menos hora Ele vai fazer. E tudo isso serve para glorificar a Deus. Tudo isso serve para a glória de Deus. Quando nós entendemos que as nossas ações, elas precisam glorificar a Deus, nós passamos a ver de uma forma diferente. Nós passamos a agir diferente. Quer seja no culto, quer seja na nossa casa, quer seja no nosso trabalho, onde quer que você esteja inserido. Vou dar uma pausa aqui para contar um exemplo que aconteceu esses dias. Eu vou começar a mandar a galera da sala a assistir a pregação, porque geralmente eu cito eles aqui. Fazer isso. Aí eu estou lá no computador, às vezes tem dia que eu não faço muita coisa, essa parte eles não podem ouvir, mas tem dia que eu faço muita coisa. E às vezes eu estou lá no computador fazendo as coisas, geralmente eu não escuto muito, porque eu gosto de focar no que eu estou fazendo. Só que estou eu lá e eu escutei alguém falar assim: é porque fulano é crente, estava falando de alguém, não sei quem é crente, e começou a pontuar defeitos dessa pessoa. Eu não lembro quem que era a pessoa, se era famoso, se era alguém lá da empresa, não sei. Eu fiquei olhando aquilo, e eu fico pensando, entro agora, entro depois. E aí eu cheguei à conclusão de algo, que é sabido por todos, mas que vale muito a pena a gente entender sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa com muitos defeitos. E estar na igreja diz respeito justamente a isso, porque eu e você nós precisamos, ou pelo menos eu preciso ser transformado todos os dias. E onde é que nós vamos conseguir isso? Na casa de Deus. Porque eu estou pontuando isso? Porque lá fora as pessoas querem que eu e você nós sejamos perfeitos. E nós não somos perfeitos, amém?
Na verdade, nenhuma igreja ou pessoas que estão na igreja são perfeitas. Mas é bem verdade que eu e você, nós vamos nos apoiar nessa realidade, dificuldade, fragilidade, erros e falhas que nós temos, para fazer o que nós queremos fazer, porque a palavra nos ensina que há uma transformação que Deus quer fazer constantemente na minha e na sua vida. Então, voltando para o exemplo, eu falei, não, está tudo errado. Vocês estão esperando algo que não vai acontecer. Se você está pontuando o defeito de alguém, mas essa pessoa ela tem buscado a transformação, está tudo certo, é assim que Deus age. Porque nós seremos perfeitos um dia, quando todos nós estivermos com Ele, na eternidade. Mas enquanto isso, somos nós correndo todos os dias para ser melhor a cada dia. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas elas tendem a julgar os nossos comportamentos. Mas eu e você somos responsáveis por glorificar o nome de Deus onde quer que nós estamos inseridos. Faça diferente, seja diferente, pense diferente. Que as suas ações elas possam glorificar o nome do Senhor, amém? Não porque você é perfeito, mas porque você carrega a presença de Deus. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Como eu falei, Jesus ele espera um pouco lá. O texto ele fala, passou 2 dias lá, aguardando algo, fazendo algo. Mas o que nós precisamos entender é que existem coisas que somente Deus pode fazer. E se você não confiar nele, está ruim para você, porque você não vai atrair algo dele. Tem coisas que na sua força, no seu braço, você não vai conseguir. E vai ser somente esforço. Você vai correr e não vai chegar em lugar nenhum. Mas a palavra do Senhor nos ensina a confiar em Deus em todo o tempo. E atrair o favor dEle. Amém? Porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas o texto segue, verso 11. Assim falou. E depois disso, disse-lhes. Jesus falando para os que estavam ali com ele: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, será salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo, me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus está lá, ele começa a falar, nosso amigo Lázaro está dormindo, ele dorme. E aí fica claro, você entendeu a mensagem, o texto aqui. Enquanto Jesus está falando de uma coisa, os discípulos, os seguidores, aqueles que ali estavam com ele, estavam pensando algo completamente diferente. Então ele está lá falando assim, ele está dormindo, ele dorme, mas eu vou lá para acordá-lo. Até que alguém falou assim, mas se ele dorme, ele já está salvo. E até que Jesus é bem claro, ele fala assim, Lázaro morreu. Mas deixa eu falar algo para vocês, eu me alegro por isso. Eu me alegro de tê-los vocês comigo aqui por perto. Eu me alegro de não ter estado lá antes. Mas como assim ele se alegra com isso? Jesus está preparando algo ali para que os seus seguidores, discípulos, aqueles que ali estavam com ele, pudessem provar de uma realidade poderosa, que está disponível também para os dias de hoje. Está disponível para mim e para você, que é o poder de Deus, que é o milagre do Senhor, que é a vontade de Deus sendo estabelecida aqui nessa terra, na minha vida e na sua vida. Pessoas acham que as coisas que aconteceram no passado, elas não podem acontecer nos dias de hoje, mas o próprio Jesus falou assim, vocês têm condições de fazer coisas iguais ou até mesmo maiores daquelas que eu fiz. Mas vamos voltar para o texto, que a hora está correndo.
Jesus fala assim, essa é uma oportunidade para glorificar o nome de Deus, em outras palavras. E ele fala assim, eu me alegro porque você está aqui comigo, você vai ver o que Deus vai fazer com essa situação. Por isso que eu estou falando muitas vezes, aquilo que você tem passado aí, por mais pesado e difícil que seja, vai glorificar a Deus, vai exaltar o nome do Senhor, vai trazer glória, vai trazer honra, vai fazer com que o nome do Senhor ele cresça, ele apareça, que pessoas possam ver as transformações que o próprio Deus faz na sua vida. Quer sejam milagres, bênçãos, a liberação do Senhor sobre nós, tudo isso serve para engrandecer o nome dEle. E quando você entende isso, você é alguém que fica desapegado. Se você receber, amém. Se você não receber, amém, porque você precisa dEle. A gente passou aqui um vídeo, nem está na palavra, estou aqui. Um vídeo que o pastor Santos, como todos viram, um vídeo sobre os tijolos, sobre os fundamentos ali, sobre trabalho, sobre oração, sobre doações, está lá. Eu creio no meu coração que Deus tem procurado corações de servos, pessoas que estão disponíveis a pagar um preço pela obra, pelo avanço do reino. Muitos vão ser através do esforço do trabalho, outros vão ser através das orações, outros tantos dos serviços e outros tantos das contribuições. Só que aquilo que nós fazemos não é que eu estou tirando do meu para dar para Deus. O próprio Deus, Ele procura corações para derramar sobre esses, porque esses serão condições de distribuir com todos. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Então Jesus fala assim, eu me alegro por tê-los comigo, porque vocês verão aquilo que Deus irá fazer. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Verso 8. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chegou no lugar, chegou na cidade, e Marta, como o texto fala, ela corre desesperadamente e vai até ele. Sabe o que ela fala? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Alguém sabia que a presença de Deus é fundamental. Mas ela também fala, sabe o quê? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela sabia quem ele era. Por isso que ela mandou avisar, avisa logo. Corre lá, vai avisar para ele. Ela na expectativa de que talvez ele pudesse vir rapidamente, ele não veio. Lázaro morreu. Seu irmão morreu. Alguém que ela amava morreu. Então Jesus chegou, ela corre lá chorando, desesperada e fala assim, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ponto. Aliás, ponto não, ela fala assim, mas eu sei que tudo aquilo que você pedir a Deus, Ele há de conceder. Alguém que jogou a bola para ele mesmo. Eu não posso fazer, eu não sei fazer, mas eu sei quem pode. Eu sei quem Deus ouve. Eu sei que Ele escuta você. Em outras palavras, pede aí para Ele. Fala com Ele aí. Quem sabe Ele não levanta ali, daqui a pouco nós estamos todos juntos. Esse é o nível de confiança que nós precisamos carregar em todo o tempo. Eu não sei fazer. Talvez você não saiba fazer, mas eu sei alguém que pode fazer. Nós sabemos alguém que pode fazer. Fazer o quê? Muito mais do que eu e você nós podemos até mesmo imaginar. Então comece a pensar no seu coração, o que você quer que ele faça?
E aqui não está ligado a alguém que quer bens materiais, não é isso que eu estou falando. O que você precisa viver em Deus? O que você quer provar de Deus? O quanto você quer mergulhar naquilo que Ele tem para você? Mas como alguém que quer, acima de tudo, algo que Ele tem para fazer em nós, através de nós. Não como um povo que quer apenas reconhecimento, aplausos, que querem bens materiais. Aqui não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aquilo que glorifica o nome do Senhor. Não aquilo que você vai receber para glorificar você. Não tem nada a ver com isso. Porque talvez não seja a sua, mas muita gente aí tem desejado tantas e tantas coisas em Deus. E tem igrejas até que tem vivido isso. Para vender luxo, fama, o intuito de fazer com que todos aqueles possam receber glórias, e já está acontecendo, mas é um povo que as suas ações glorificam o nome do Senhor, e esses precisam ser precisam ser nós, todos nós. Dá um amém aí. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Como alguém que diz: estou triste porque você não estava aqui, mas eu sei que Deus pode operar o milagre. E novamente Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre será. Então, se você tem buscado por um milagre, peça a Deus que Ele pode fazer tudo acontecer novamente. Amém? O verso 23 diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta fala assim: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Eu sei disso. Eu sei que vai acontecer um dia. Como alguém que creu na palavra. Aí ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então ela fala: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus aqui está deixando muito claro para nós e para aqueles que estavam nesse momento: Ele é o caminho pelo qual tudo pode acontecer. Ele é o caminho onde eu e você, nós precisamos provar, viver. Ele é o caminho que nos leva para a salvação. Ele é a porta que Deus deu para nós, para que nós possamos usufruir da presença de Deus, amém? Então ele fala: você crê nisso? Ela fala: eu creio. Eu creio, sim, eu creio. E aí então, resolvido ali com ela, o verso 28 fala assim: partiu e chamou em segredo a Maria sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também correu, Maria correu, vai lá, desesperada. Então ela sai rapidamente, as pessoas que estavam ali, chorando com ela ali, consolando. Ela vai lá no sepulcro, eles pensaram: então vamos lá também. Só que ela foi encontrar Jesus. O que ela fala? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se lançou aos pés de Jesus. Só que esse é um ponto muito importante, muito interessante, porque muitas vezes nós agimos da mesma forma, como se nós quiséssemos ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Mas a verdade é, como eu falei aqui, eu vou repetir mais uma vez talvez, é Ele que sabe todas as coisas.
Muitas vezes eu e você, nós queremos ensinar a Deus como Ele tem que fazer, como Ele deve fazer. Porque na nossa ótica, eu e você, nós olhamos, ou pelo menos eu percebo algo, quero que as coisas aconteçam de uma forma. Porque eu estou vendo ali o micro, meu olho natural dá para ver só um pouco aqui, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele já viu o macro, Ele já viu aquilo que vai acontecer. Enquanto eu e você, nós queremos muitas vezes ensinar a Deus, Ele já sabe todas as coisas. E o nosso papel não é chegar para Ele e querer ensiná-lo, mas é confiar nele, saber que Ele pode fazer novamente. Ah, mas está difícil, Ele pode mudar a sua situação. Ah, mas está doendo, é Ele que pode trazer toda a cura necessária para você, para todos nós. Ah, mas eu não vejo que essa área da minha vida ela se move. Deus é aquele que pode trazer toda a movimentação necessária para você. O que nós precisamos é crer em Deus. Porque quando Ele se movimenta, quando Ele realiza, quando Ele faz, isso glorifica a Deus. Então, que eu e você, nós sejamos um povo que confia no Senhor em todo o tempo, descansa nele e prova dos milagres do Senhor. Porque isso glorifica a Deus. Isso exalta a Deus. Isso faz com que Ele cresça. Imagine você com a sua transformação constante, vivendo a mudança de Deus para você. As pessoas que viram você lá atrás começam a ver você de uma forma diferente. Elas começam a perceber você andando, agindo, falando, se comportando diferente. Elas começam a querer saber o que está acontecendo. Afinal de contas, aqui não, mas em outros lugares as pessoas eram malucas até no mundo. Mas agora essas pessoas, elas começam a andar na linha, elas começam a servir a Deus, elas passam a ser transformadas por Deus. E aqueles que veem isso começam a querer saber o que está acontecendo. Você está mudado, você está diferente. E aí você vai falar, Deus tem mudado a minha vida. E sabe para quem vai a glória? Para Ele. A honra é para Ele. A exaltação é para Ele. É por isso que Ele viu a oportunidade aqui e fala assim, ainda bem que vocês estão comigo. Porque se de repente alguém aqui está incrédulo, vocês vão ver o que é o poder de Deus em ação. Vocês vão ver o que é Deus curando, o que é Deus ressuscitando, o que é Deus agindo no meio do povo. Como aquele que veio para um propósito, pregar a palavra, ensinar, salvar, curar, libertar. Ele viu aquela oportunidade. Deus será glorificado nessa situação, nessa história. Por isso que as suas dificuldades, você precisa carregar essa essência. Deus será glorificado na minha casa. Deus será glorificado na minha empresa. Deus será glorificado no meu relacionamento. Deus será glorificado através dos meus filhos. Deus será glorificado nesse lugar. Glória a Deus. Tá, mas eu não sei o que fazer, eu não aguento. Confie em Deus, descanse em Deus, peça ajuda a Deus. Aí sabe o que aconteceu? Aí aquelas pessoas chegaram lá, viram lá a Maria, aos pés de Jesus lá, e eles começaram. Mas ele deu a vista ao cego. Ele não poderia de repente fazer com que esse homem não morresse? Muitas vezes as pessoas julgam certas situações, porque novamente a mente de Deus ela é completamente diferente da nossa. A nossa é limitada, mas Deus sabe todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Nossa mente é limitada e por isso, muitas vezes, é mais fácil apresentar uma ideia do que confiar plenamente. Porque como eu falei aqui, a gente tende a ver só o micro, enquanto Deus vê o todo. Ele enxerga de forma diferente, porque Ele sabe todas as coisas. O nosso posicionamento todo o tempo é confiar no Senhor, andar por fé.
Porque a nossa mente, com a sua limitação, muitas vezes, ela se torna uma barreira. Nos impede de avançar. Nos impede de romper. Nos impede de ver algo poderoso em Deus. Só que aí a história segue. No verso 40 diz assim: disse-lhe Jesus: não tenham dito se creres verás a glória de Deus? Ele vai até onde, ele vem tudo aquilo, na verdade alguns versículos passam ali. Então ele vai lá, vamos lá onde ele está sepultado, vamos lá até o sepulcro. E aí ele fala assim: tirai a pedra, alguém tira essa pedra aí por favor. Aí Marta fala assim: mas já fede mal, já cheira mal. Mas ela tinha falado anteriormente, como vocês viram aqui, leram comigo até, que ela sabia que ele podia fazer algo diferente. Porque eles falam da nossa mente limitada, então ele fala assim: tira a pedra, mas já cheira mal, mestre. Aí ele fala para ela: ó, eu já lhe falei, eu tenho dito a vocês, se creres, verás a glória de Deus. Ah, mas está difícil. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, mas eu não sei como fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Não deixe com que as pedras te atrapalhem. Porque a mente limitada vai fazer isso, vai ser uma barreira, uma pedra que vai te impedir de romper. Mas o que Jesus nos ensina é: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. É o ensino dele para nós. O que nós precisamos é crer no Senhor e atrair a sua glória. Crer no Senhor e atrair a sua glória. Crer em Deus em todo o tempo, não olhando para as circunstâncias, mas olhando sempre para Ele. Porque é Ele que tem tudo aquilo que nós precisamos. Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Até que alguém vai lá e de fato tira a pedra, verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto estava. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Então ele está lá, ele podia muito bem falar: Lázaro, vem. Ele viria. Mas ele fala, ele vai fazer uma oração: Deus, eu dou graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor me ouve, Deus. Eu estou fazendo isso aqui para que todos eles vejam, Pai, o milagre do Senhor nesse lugar. Eles creiam que eu sou enviado do Senhor. Como quem está dizendo, eles verão a glória do Senhor nesse lugar. Fazendo essa oração ainda não honra o Senhor, porque para que eles vejam e aprendam, o Senhor pode fazer muito mais, porque o Senhor ouve as minhas orações, é o que ele está falando. Então ele fala depois de oração: Lázaro, vem para fora. E o texto diz assim: e o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: ligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Se ele tivesse sido de imediato, talvez Lázaro não tivesse morrido. E talvez esses muitos que ele fala aqui não teriam visto a glória de Deus. Aqueles que acompanhavam Jesus talvez não
conseguiria ter a chance de, com seus olhos naturais, ver o sobrenatural de Deus. O nosso papel não é estar querendo ensinar a Deus como Ele deve fazer. Não estou falando que você não possa apresentar suas questões ao Senhor. Isso é no seu secreto, no seu particular, não é isso que eu estou falando. Mas Deus, Ele sabe como agir nas nossas vidas. O que nós precisamos é crer no Senhor, é confiar em Deus, é ter fé, porque todo aquele que crê, vê a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas talvez falar é fácil, porque você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas a Bíblia fala que se você crer, você verá a glória de Deus. Ah, mas é difícil. Não estou diminuindo dor, aflição, medo, tristeza, não sei lá o quê. Eu estou falando que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu estou falando que você rapidamente sairá daquilo que você está passando, se essa é a sua realidade. Eu estou falando que se você crer, você verá a glória de Deus. Então você é responsável por atrair a glória de Deus para a sua vida. Você é responsável por atrair a glória para o seu ambiente. Você é responsável por atrair a glória de Deus nesse lugar. Nós somos responsáveis por isso. E eu finalizo, sabe, dizendo o quê? Creia em Deus, porque você verá a glória dele. Fecha teus olhos aí, curva tua cabeça. Se todo mundo que chegasse na igreja, com suas dificuldades, seus problemas, esperando algo, receber algo, se num primeiro momento essa pessoa ela recebesse, é bem verdade que todo mundo nunca mais voltaria. E muitos perderiam de ver a continuidade daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Eu não posso aqui trazer um método, uma forma pela qual Deus age, porque Ele age diferente em cada um aqui. Ele tem uma maneira específica para fazer com cada um. Mas é bem verdade que o trabalhar de Deus, ele pode demorar um tempo, pode doer um pouco, mas nada se compara com a glória de Deus. Então, mais uma vez, eu não sei o que você está passando, mas creia em Deus, porque se você crer, você irá ver a glória dele. Nós vamos encerrar esse culto com mais uma adoração. Eu quero dar a oportunidade para que você possa, de uma forma diferente, finalizar esse culto liberando palavras a Deus, falando com Deus a respeito daquilo que você necessita mudar, fazer, aquilo que você precisa, mas que você possa de fato em todo tempo confiar no Senhor. Porque eu não estou falando de positividade, eu não estou falando de você ser o legalzão sempre, ou sempre, através de palavras, motivar as pessoas. Eu não estou falando sobre isso. Porque através de palavras nós podemos fazer muita coisa. Eu estou falando de uma essência que flui do coração.
E veja que eu falei no início, eu preciso tanto quanto vocês. Eu não estou aqui como alguém que quer apontar algo para alguém aqui, não. Porque a palavra do Senhor, ela serve para todos nós. E ela traz várias verdades, mas traz algo que nós precisamos carregar. E para essa noite é isso. É crer no Senhor. Crer no Senhor em todo o tempo. Talvez você é alguém que está passando por algo agora. Mas talvez você seja alguém que vai passar por algo amanhã. E Deus está trabalhando nos nossos corações para que nós possamos sempre confiar nele em todo o tempo. Porque quando você vive essa realidade, as coisas elas começam a fazer sentido. Você já não faz as coisas porque as pessoas fazem. Você já não participa porque outro participa. Você faz porque você entendeu que o melhor lugar, ou o melhor fazer está no centro da vontade de Deus. Confiando em Deus, servindo ao Senhor, entregando o seu coração a Ele, confiando nele em todo o tempo. É bem verdade que confiar em Deus não quer dizer que você não vá chorar muitas vezes, que você não vá muitas vezes sair do sério, que você muitas vezes não vá pensar em desistir. Na verdade, muitas pessoas têm pensado sobre isso nesse exato momento. Mas quando você confia em Deus, você começa a atrair uma glória, uma presença. Você começa a atrair algo na sua vida. E você vai ver que muito melhor estar no centro da vontade do Senhor do que você sair por aí afora achando que está fazendo o correto. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você andar por fé, você vai atrair o sobrenatural de Deus para a sua vida. E sabe que tudo isso glorifica a Deus, exalta a Deus, porque aqui, como nós fizemos desde o início do culto, nós rendemos honra, glória, louvor para que Ele cresça, Ele apareça, Ele seja exaltado. Nós damos honra, glória, o incenso é para Ele, tudo é para Ele. Aqui a glória não é para homens, a glória sempre será para o Senhor. Mais uma vez, o nosso papel é confiar em Deus, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você vai atrair o sobrenatural. Se você crer, você vai enxergar muito mais do que os seus olhos naturais podem te mostrar. Se você crer, você pode tocar em Deus. Se você crer, você pode atrair a presença de Deus. Se você crer, você pode abrir os céus. Só que é bem verdade que nos dias que nós estamos vivendo, e isso vai se intensificar aí afora, as pessoas têm esfriado na fé, as pessoas têm deixado de confiar em Deus, têm deixado de crer em Deus, porque é muito mais fácil andar pelo aquilo que o raciocínio humano ele entrega. Porque o homem espiritual ele não consegue, o homem carnal ele não consegue entender o homem espiritual. A palavra nos ensina. Mas quando você confia em Deus, as coisas elas começam a acontecer, você já não sabe como foi, mas você tem a certeza de que foi, porque você tem vivenciado isso. Famílias têm sido alcançadas aqui, você não sabe como foi, mas Deus tem feito a sua boa obra. Nós estamos aqui essa noite porque Deus tem feito a sua boa obra. Você foi visitado essa noite pela presença de Deus, porque Deus ele tem feito a boa obra dele. Você consegue ver transformação porque a presença de Deus está nesse lugar. E isso não diz respeito a uma parede, a uma música cantada, diz respeito a um povo que crê. E aqueles que creem, veem a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ver tudo aquilo que você desenhou, colocou no papel. Não estou falando isso. Eu estou falando que se você crer, você verá a glória de Deus.
Você verá aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A história não acabou. Deus não fez até aqui, parou, Ele continuará a fazer. Aquele que começou a boa obra, Ele irá completar. Aquele que começou a boa obra, Ele irá completar. E o nosso papel é crer no Senhor, porque aqueles que creem são aqueles que verão a glória de Deus. Vamos adorar a Deus, igreja. Libera um incenso agradável a Ele. Se movimenta aí no seu lugar. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia, silencia. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Diga! Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se você parar para olhar, muitos dos milagres que Jesus ele fez, quando as pessoas chegavam até ele, ou quando ele ia até as pessoas ali, que o milagre acontecia, quase sempre ele falou assim: a tua fé te salvou. E ele poderia muito bem falar assim: eu te salvei, Deus te salvou. Mas ele fala assim: ó, a tua fé te salvou. Porque ele joga uma responsabilidade para nós. Que responsabilidade é essa? Eu e você andarmos por fé e atrair algo através da nossa fé em Deus. Ele vai fazer, Ele pode fazer, mas eu e você, nós somos responsáveis por atrair algo do Senhor. A Bíblia fala: a mulher, ela estava lá doente, então ela se movimentou, ela tocou só na roupa ali, e a Bíblia fala que algo saiu dele. Ele fala assim: mas algo saiu de mim. A Bíblia fala que Deus, Ele sabe todas as coisas. Várias passagens você vê que Jesus já sabia o que os caras estavam pensando.
Então ele sabia que aquela mulher estava lá e estava doente. Então ele poderia muito bem ter ido até ela, mas ela se movimentou e foi até ele, e ela atraiu algo dele. Isso joga uma responsabilidade para mim e para você. Hoje nós precisamos nos movimentar e atrair algo dele, através do nível de fé que atrai o sobrenatural. E por meio da fé você crê em Deus. Por meio da fé você crê que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será. Por meio da fé você crê que Deus pode fazer grandes e poderosos feitos. Por meio da fé você crê que você é salvo. E por meio da fé você crê em Deus. E aqueles que creem em Deus atraem a glória dEle. Por isso que os nossos cultos já não sejam mais os mesmos. Porque em você nós entendemos que através da fé, crendo em Deus, nós atraímos o sobrenatural. E eu não estou falando algo só extraordinário, eu estou falando de algo simples também. O sopro dele, a movimentação dele. E a cada dia eu e você, nós somos levados para um outro lugar. Por isso nós avançamos, igreja. Você avança. Você avança para viver aquilo que Deus tem para você. Você avança para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você avança para viver aquilo que Deus tem para a sua casa. Você avança para viver aquilo que Deus já preparou para você. E você verá a glória de Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Nós vamos encerrar esse culto. Se você puder também, pega na mão do irmão que está do teu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, levanta a mão direita bem alto. Que Deus te abençoe com um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. Que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. E que todo o tempo você ande por fé e veja a glória do Senhor em todo o tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai em paz. Dá um abraço ao teu irmão. Temos programação no sábado, no domingo. Nos vemos aqui. É isso. Que Deus te abençoe. Amém? Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver.